Bom, aqui conosco o advogado, doutor Paulo Sérgio João, que é especialista em direito trabalhista. Doutor Paulo Sérgio, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, está aí o debate colocado, né? Pois é, mas é difícil agradar a todos, né? É difícil. Muito difícil. É difícil. Mas alguém lá está dizendo que os trabalhadores vão perder direitos conquistados. Esse direito teria sido conquistado numa época diferente da qual nós vivemos hoje, as relações trabalhistas precisariam ser atualizadas. Que avaliação você faz? Não me parece, não é, que os trabalhadores estejam, pela reforma, perdendo direitos trabalhistas. O que estão, na verdade, na minha avaliação, é conquistando algumas oportunidades e uma forma de recontratar e de buscar uma colocação no emprego, porque hoje a crise é tão grande e o trabalho informal cresceu de tal modo que a Justiça do Trabalho acaba recepcionando como se fosse de uma forma de socorrista, acaba assim recebendo esse monte de reclamações trabalhistas que decorre exatamente de uma situação de uma crise, de uma impossibilidade de formalizar. Na minha avaliação, a formalização dos contratos, ela se torna, de acordo com o projeto, mais fácil, né? Com a questão do trabalho intermitente ou com outras formas de formalização ou de inclusão de trabalhadores numa relação de emprego normal. Em lugar de fugir da relação de emprego, se cria uma nova modalidade de contratação. Agora, essa proposta que está sendo aí discutida, vai ser votada amanhã, pode ser aprovada ou não, ela atinge os sindicatos também ou não? Sem dúvida. Não só atinge os sindicatos, como em algumas situações que sempre o sindicato teve um privilégio, essa modificação ela exclui o sindicato de uma participação importante que é das negociações coletivas. Porque nós sempre vivemos também nessa questão sindical, na minha avaliação, não faz de conta. Não é porque os sindicatos fortes, eles se apresentam, mas existem inúmeros sindicatos. Eu ouvi falar que tem 17 mil, é verdade? 17 mil, mas incluindo sindicatos patronais também. Patronal também. Né? Patronais também que têm a mesma formação e se beneficiam de uma mesma estrutura. A gente esquece que tem sindicato patronal. Tem sindicato patronal, que na verdade funciona como, né, um equilíbrio ali de negociação do ponto de vista econômico. Não é? Então, os sindicatos perdem hoje, pela reforma, ou se isto passar deste modo, obviamente, perde uma forma de sustentação econômica. Não perdem, é que se devolve ao trabalhador a oportunidade de se manifestar favoravelmente ou não a uma contribuição sindical. Quer dizer, se a contribuição sindical obrigatória sumir, os sindicatos vão ter que bater na porta do pessoal e dizer, vocês não querem se associar ao sindicato? Vocês vão ter que me pagar aí uma mensalidade, não é isso? Vão ter que mostrar serviço. E vão ter que mostrar serviço. Vão ter que mostrar serviço. Vai dar muito trabalho desse jeito. Pois é, vai dar trabalho e o dirigente sindical vai ter que sair da zona de conforto e buscar o convencimento. O problema que eu ainda penso nessa reforma é que ela não traz uma questão, para mim, que é fundamental, que é essa noção de categoria. Os trabalhadores se organizam em categorias profissionais, que criam um esfacelamento, na verdade. Então, uma empresa pode ter dentro dela 5, 10, 15, 20 categorias profissionais. Então, essa noção ainda está enraizada nesse modelo, nessa reforma, no substitutivo, ainda mantém essa noção. E muitas vezes a negociação por acordo no âmbito da empresa, ela envolve categorias diferentes. Então, esse rompimento de noção de categoria é super importante. Então, o acordo seria entre a empresa e os seus funcionários. Não importa em que categoria que eles estão lá. Exatamente. Aliás, a empresa automobilística deve ter, sei lá, metalúrgico, deve ter funcionário de escritório. Secretárias. É isso? Exatamente. Então, nesse ponto, o substitutivo, o projeto, ele traz aquela representação de trabalhadores nas empresas, respondendo ao artigo 11 da Constituição Federal. Então, traz uma representação no âmbito da empresa que não é uma representação sindical, é uma representação dos trabalhadores. Então, esse trabalhador eleito,
ele vai representar todos os trabalhadores. Daquela empresa. Daquela empresa, tanto metalúrgico, secretária ou engenheiro, ele será o representante. Então, ele é multissindical, ele não tem essa identificação com categoria. Ele vai poder acompanhar as negociações coletivas. Na minha avaliação, isso é uma forma de inclusão do trabalhador. É assim que funciona em países que têm tradição sindical mais antiga do que o nosso, por exemplo, a Alemanha ou a França, ou não? Sim, é exatamente assim. Nós temos representantes de trabalhadores, por exemplo, na França, na Bélgica, que não são vinculados a sindicatos, que são trabalhadores que representam os seus colegas de trabalho. Seus companheiros de trabalho. Então, eles têm ali uma representação de estabelecer essa ponte entre os interesses dos trabalhadores, que são interesses individuais, obviamente, com o empregador. Então, isso dá um destaque e, na minha percepção, isso traz uma forma de integração de trabalhador, inclusive nos interesses da empresa. Porque hoje ser empregado não é só receber salário, ou ser empregador não é só pagar salário, é criar condições para exercício de cidadania e de integração até no próprio desenvolvimento da empresa. E o que vai acontecer com a estrutura sindical? Pois é, a estrutura com as centrais sindical, sindicais? Eles vão ter que se reinventar. Né? As centrais sindicais, me parece que elas continuam da mesma forma, elas continuam se reunindo, né, por meio de sindicatos, mas elas vão ter que se reinventar, porque se passar essa proposta de que a contribuição sindical será facultativa, nós vamos ter um novo modelo sindical, provavelmente. Interrompeu um instantinho, a gente continua a conversa daqui um instantinho. Tá bom, tem um detalhe que eu queria comentar com você, a gente vai comentar daqui a pouquinho, é sobre a questão da refinaria de Pasadena, né? Ter uma ideia exatamente, é apenas um pedacinho da Petrobras, mas a gente se lembrou dela e a gente vai mostrar para você. O advogado, doutor Paulo Sérgio João, gentilmente aqui conosco. Paulo, agora uma pergunta direta em relação àquela primeira etapa da terceirização. O que é que ficou acertado? Pode ou não pode ser terceirizado a atividade fim? Definitivamente pode terceirizar. Pode. Isso já é lei? Já é lei, já pode terceirizar e não há nenhuma restrição a que seja atividade fim. Inclusive, o substitutivo insiste nessa questão. O que me preocupa é a banalização da expressão terceirização. Porque isso não pode ser um motivo para fraudar direitos. Então, a terceirização, ela é possível, mas há um limite, obviamente, a Justiça do Trabalho está aí para isto, né, de limitação quando houver um abuso nesse modelo de terceirização. A terceirização, ela implica prestação de serviços. Então, só vai prestar serviços terceirizados aquela empresa que for especialista. Não se terceiriza aquilo que não é uma especialidade, não é? Então, a minha preocupação é que isso seja vendido como marketing de uma forma milagrosa de solução dos custos das empresas. Isso não existe. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A empresa que fizer uma terceirização... Vai ter que cumprir a legislação trabalhista. Vai ter que cumprir a legislação. Claro. E a Justiça do Trabalho está atenta para isso. Lógico. E poderá corrigir os desvios que acontecerem durante esse período. Então, na minha avaliação, há uma propaganda enganosa, ou pelo menos uma informação equivocada em relação à questão da terceirização. Paulo, muito obrigado, viu? Nada, obrigado foi um prazer, viu? Muito obrigado. Muito obrigado.